Virgílio Varela e Tito Damião, da rubrica Inovadores Sociais. Muito bem-vindos. Olá. Olá. Virgílio, que tema hoje nos traz? Sei que mexe aí com a economia. Exato, vamos falar sobre economia solidária. Vai ser um projeto, um tema também muito querido neste momento, que as pessoas estão a tentar fazer poupanças, então são projetos que vão falar de novas formas de fazer poupanças para conseguirem ter um equilíbrio financeiro em casa. Mas antes de começarmos a nossa conversa aqui com o nosso convidado, tens algo preparado para nós? Exatamente, temos um vídeo da ACAF, da Associação das Comunidades Autofinanciadas, que explica resumidamente o que é o projeto. Vamos então ver este vídeo. Tito Damião, mais uma vez bem-vindo. Obrigado. Fala-nos então um pouco deste projeto. Então, a ACAF Portugal faz parte de um movimento global, de um movimento internacional que foi criado entre a Espanha e a América Latina já há bastantes anos, já no início dos anos 2000, e existe em Portugal desde 2009. E, portanto, é uma metodologia comunitária em que um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas pode criar, no fundo, o seu próprio fundo financeiro, quase como se fosse o seu próprio banco, com regras bastante diferentes daquilo que é o sistema financeiro e bancário tradicional. E, portanto, normalmente junta pessoas e comunidades que têm dificuldade de acesso ao crédito ou que querem desenvolver as suas próprias soluções autónomas de desenvolvimento de projetos, ou muito simplesmente fazerem face às dificuldades da falta de rendimento, às dificuldades mensais, que muitas vezes só são resolvidas com alguma folga financeira a que dificilmente têm acesso no sistema bancário tradicional. E, portanto, o que a ACAF faz um pouco pelo mundo inteiro é precisamente isso. É, por um lado, a inclusão financeira de pessoas de baixo rendimento, e, por outro lado, também, e cada vez mais, pessoas que querem empreender em conjunto e que poupam e investem em conjunto. Uma das características que a metodologia da ACAF no mundo inteiro tem, e que já afeta positivamente a vida de muitos milhões de pessoas, umas largas dezenas de milhões de pessoas, é precisamente a capacidade de pouparem e de investirem em conjunto e desenvolverem os seus próprios projetos em que elas são totalmente donas do seu fundo, ou seja,
as associações, a CAF, tal como a de Portugal, o que faz é apenas emprestar e ensinar, de algum modo, a forma como a metodologia funciona e como se pode criar e gerir fundos de uma forma racional. Como é que uma pessoa que vive numa comunidade está interessada também em fazer poupanças, como é que ela chega à CAF? O que é que ela tem que fazer? A CAF está disponível para qualquer pessoa, literalmente de qualquer origem, de qualquer grupo, digamos assim, em termos comunitários, grupo, digo, socioeconómico, obviamente focando cada vez mais e mais possível, sobretudo no contexto atual, quem tem menos rendimento e as comunidades com mais desafios e mais dificuldades. Basta muito simplesmente contactar a ACAF para nós desenvolvermos o nosso processo. Temos um site que é o www.acafportugal.org, onde podem também ver outros documentos e outros vídeos sobre a nossa metodologia. Mas é tão simples quanto isso, é baterem-nos à porta, falarem connosco e nós iniciamos aquilo que é hoje em dia um processo de mentoria para passar aos líderes de uma nova CAF, de uma nova comunidade autofinanciada que nós agora chamamos comunidades de valor partilhado, que já iremos falar se calhar mais à frente. Sim. Mas basicamente é isso. Portanto, iniciamos um processo de mentoria para capacitar os fundadores esses grupos. Não é? Exatamente. Neste momento, quantas CAFs é que já existem em Portugal? Em qualquer momento, muitas CAFs, e é uma característica que têm, muitas delas existem durante um período de tempo finito. Temos, por exemplo, um exemplo muito engraçado sobre isso, que é um grupo de teatro que utiliza a metodologia, a sua CAF, digamos assim, para conseguir poupar, para investir naquilo que precisam de comprar para equipamentos do grupo e por aí fora. Exatamente. E, portanto, findo esse objetivo, que é um objetivo comum, um objetivo do grupo, a CAF cessa de existir ou fica suspensa e só é de novo ativada quando a necessidade volta a ser necessária. Não é? E existem outras CAFs que querem investir em projetos, não é? Exatamente. Portanto, nós temos em qualquer momento entre 5 a 7 CAFs em pleno funcionamento, digamos assim, com valores que são muito humildes em Portugal, sobretudo por comparação com a nossa vizinha Espanha, em que os valores são particularmente mais elevados. Portanto, tem a ver com o nosso contexto económico e social agravado desde 2008 e ainda mais desde 2011, e que de facto se reflete no trabalho que nós fazemos. Portanto, há um muito baixo rendimento disponível e uma classe média cada vez mais esmagada e pessoas cada vez, infelizmente também, mais pessoas em situações de pobreza. E, portanto, o valor dos fundos ronda entre os 600, 700 euros e os 2.000 e qualquer coisa euros, o que parece pouco, mas para muitos destes grupos é um valor notável e o valor que eles precisam, precisamente. E parabéns, acho que é de dar os parabéns. É bastante. E tu consegues ter uma ideia também de quais são as dificuldades de constituir uma CAF. Ou seja, já sabemos que existem modelos em que as pessoas se juntam para poupar dinheiro e é sempre aquela questão da confiança, né? Confiar que esse dinheiro vai ficar guardado quando necessitam. Quais são os grandes desafios que tu sentes na constituição das CAFs? Os desafios que foram incluídos na nossa avaliação de impacto social e que é uma grande preocupação para nós e é, se quiserem, a nossa causa social. Parece um pouco paradoxal quem se dedica à literacia financeira ter tanta preocupação na questão da confiança, mas tal como infelizmente nós também temos observado, os desafios da confiança são de facto um pilar de qualquer forma de poupança ou de investimento financeiro, de tudo aquilo e das polémicas que nós temos visto hoje em dia. A confiança interpessoal é obviamente ainda mais um desafio para as organizações de economia social e de empreendedorismo social que querem desbravar caminho neste setor, digamos assim, ou nesta área da inclusão financeira. E uma das coisas que nós estudamos na nossa avaliação de impacto social é precisamente a questão da confiança interpessoal, que é estudada pela OCDE e em que Portugal tem, infelizmente, níveis bastante baixos. Portanto, com certeza que haverão razões sociológicas para isso e com certeza que haverão soluções e havemos estar a ir no bom caminho, até porque é uma preocupação política cada vez mais acentuada e ainda bem.
O que é que isto significa? A maior parte das pessoas tem uma barreira precisamente pela a falta de confiança no outro e a dificuldade em cooperarem com o outro, têm uma dificuldade em aderir a algumas destas metodologias, não só a nossa, mas a de muitos outros projetos de inovação social e de economia social. E isso implica todo um trabalho de desenvolvimento dessa mesma confiança, que aí sim permite chegar a um ponto que nós temos relativamente já bem estudado, a um ponto em que aí sim as metodologias, nomeadamente a da ACAF e outras, conseguem chegar a bons resultados, em que as pessoas de facto conseguem dar o passo para a adesão. Abaixo desse nível, ou seja, no nível normal de confiança interpessoal muito baixo, é muito difícil as pessoas darem o passo. Confiança é a chave aqui deste projeto. Obrigada. Virgílio, sei que também tens outro tema que gostavas ainda, no pouco tempo que infelizmente temos, para estes grandes projetos que aqui nos trazes. Sem dúvida. Olha, é falar sobre um projeto que é fascinante no Brasil, chamado Banco Palmas, e no fundo o que se fez aqui foi, numa comunidade, conseguir que essa comunidade tomasse rédeas sobre a economia dessa região. Eles criaram uma moeda própria, e essa moeda está ligada a um banco. Eles criaram o Banco Palmas, que é gerido totalmente pela comunidade, e essa moeda serve para comprar coisas dentro dessa mesma região, que são o Palmas. E o que eles criaram foi aqui um equivalente ao real, que é o dinheiro do Brasil. E então um palma é equivalente a um real. Então as pessoas têm a opção nesse banco de fazer empréstimos de dinheiro em reais ou nesse dinheiro nas palmas. Nas palmas. E é interessante porque isso revitalizou totalmente a economia. Porque a própria comunidade, através do banco, começou a investir em empreendedores sociais locais e em empresas locais e em serviços sociais locais também. O que fez com que toda a economia desse território conseguiu melhorar, toda a comunidade também melhorou, devido a essa gestão, devido a terem a moeda própria. É interessante porque as pessoas que muitas vezes não tinham acesso a fazer empréstimos em bancos, passaram a ter acesso e criaram os seus próprios negócios, o que mostra que essas moedas alternativas também têm muita força. Neste caso é a própria Associação de Moradores que gere, os moradores fazem parte da gestão e está em pleno crescimento. Já existem 107 locais diferentes no Brasil com este modelo, e eles conseguem também ter quase uma alternativa total em alguns territórios ao real. Para dizer também que houve uma evolução neste modelo, eles conseguiram criar o e-Palmas, que é eletrónico, ou seja, as pessoas têm um cartão. Já têm cartões de crédito. Exatamente, vão à caixa de multibanco e levantam em palmas para fazer os seus investimentos, para fazer as suas compras. Então é possível ver, até aqui temos na imagem, uma dessas máquinas, onde as pessoas podem levantar, porque ali aceitam-se palmas. E curiosa a imagem, porque ao lado tem um multibanco tradicional. Exatamente, exatamente. O que é que isto faz a nível local? Gera mais emprego, gera mais sustentabilidade também e mais confiança entre as pessoas, que é aquilo que estávamos a falar há pouco. Sim, que também com o Tito. Exatamente. É fundamental, no fundo, também investirmos aqui neste tipo de economias. Seria possível isto acontecer em Portugal? Sim, eu acho que é possível quando as pessoas querem. Quando as pessoas, a mudança muitas vezes acontece quando as pessoas não estão satisfeitas com a situação atual. Quando a situação atual causa tanta dor, que mudar é muito melhor. Então, eu acho que estamos num momento desses, em que as pessoas estão a sentir que a sociedade, o sistema atual, que se calhar não é bem aquilo que elas querem, então mudar para uma alternativa, para uma moeda local, ou mesmo constituir uma CAF, é uma estratégia para o futuro. Sem dúvida. Obrigada aos dois. Obrigado. E até breve a ti. Voltamos então em breve com mais notícias. Certamente. Obrigada. E é com a rubrica Inovadores Sociais que chegamos ao final do programa de hoje. Obrigada pela sua preferência e já sabe que voltamos à hora de sempre, até amanhã, aqui na sua RTP África.